Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol que respeita a estrela solitária General Severiano. Sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu venho fazer exclusivamente para dar minha opinião em relação a esse impasse, essa demora na definição do técnico do Botafogo, né? Como eu gravei no vídeo anterior, até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ainda não se tem a terceira opção, o tal técnico misterioso que o Textor teve reunião na última terça-feira. Não tem ninguém praticamente acertado, então é uma opinião minha do atual momento. Não sei se até quando eu vou postar esse vídeo já vai ter definido alguém, mas eu quero compartilhar com vocês o que eu estou pensando nesse momento, que ainda não tem uma definição do técnico do Botafogo. Assim, meus amigos, o Textor ele vem numa postura desde a chegada do Castro, que ele quer um técnico europeu, ele quer um estilo de jogo mais vistoso, e mais propositivo e mais ofensivo. Essa que é a ideia do Textor desde do Luiz Castro. Depois foi uma tentativa com o Laje, sempre buscando esse estilo de jogo. No caso, para uma grande contratação técnica. O Thiago Nunes não encaixa muito bem nesse tipo, mas eu digo para essas grandes contratações, grandes planejamentos, né, de contratações que o Textor teve. No caso, Luiz Castro e depois Bruno Lage. Assim, ele busca um técnico europeu, é a ideia dele. Agora, sendo bem franco com vocês, eu tô meio receoso com essa possibilidade de um técnico europeu. Eu não sei como vocês pensam, mas eu penso da seguinte forma. Para mim, um planejamento assim, para você trazer um técnico europeu, um estilo de jogo totalmente diferente, um estilo de jogo inovador e ofensivo, tem que ser um projeto para o cara estar aqui na final do ano da temporada anterior ou no máximo em janeiro, no começo da temporada atual. No caso, esse possível técnico era para ter chegado no lugar do Thiago Nunes, aproximadamente. Porque para o cara ter tempo, o cara ter tempo de testar as táticas, para o cara ter conhecimento do futebol brasileiro, posteriormente do futebol sul-americano, né, que a gente vai jogar Libertadores, para o cara ter um conhecimento dos jogadores, conhecimento do time, do ambiente, para o cara fazer teste, né, para o cara ter total liberdade de fazer testes. No nosso caso, no Campeonato Carioca, né, jogos nível bem fraco ali, dá para o cara testar muitas coisas, que ele não testaria um jogo grande, um jogo decisivo. Porém, no momento que nós estamos, meus amigos, nós estamos no final de março, entrando em abril. Foi dito nas notícias ali que o técnico poderia chegar até em maio, mais ou menos como aconteceu com o Luiz Castro, né? Quando ele chegou já tinha começado o Campeonato Brasileiro. E assim, nesse momento, para mim não é um momento para técnico europeu, para quem não conhece o Campeonato Brasileiro e nem sul-americano. Porque ele não vai ter tempo de fazer os testes. Ele vai chegar com o bonde andando ali, jogos pesados, jogos difíceis, muitos jogos em sequência. Ele não vai ter liberdade de poder errar 3, 4, 5 vezes em sequência. Tanto o futebol brasileiro não permite, vai ficar uma pressão absurda ali, correr risco de desclassificar nosso time na Libertadores. Não vai ter tempo e ambiente para fazer esses testes, para se acalmar. Assim, o técnico vai ter que ser um cara muito cabeça fria, muito sereno, para fazer as mudanças de forma gradativa, ter que conversar muito com o Fábio Matias, para entender como que o time está funcionando, como que o time está rendendo. E eu não sei se todo técnico europeu teria essa serenidade, essa humildade também para fazer isso. No meu ponto de vista, a nossa melhor opção para esse momento seria, não digo não um técnico brasileiro, mas um técnico que conheça o futebol brasileiro. Para mim, as melhores opções atualmente seriam o Felipão e o Caixinha, e o Pedro Caixinha, do Bragantino. O Felipão, pelo histórico, multicampeão,
Um cara que sabe montar times ali, sabe como funciona cabeça de jogador, sabe como funciona jogos de Copa, jogos de mata-mata, jogos grandes, clássicos, jogos decisivos. É um cara que tem uma experiência absurda. Não à toa, foi o último técnico que trouxe um título mundial para a nossa seleção, título de 2002. É um técnico que sabe ajustar times de várias vertentes. Lembremos que há menos de 2 anos atrás, ele com um time com um investimento muito menor que o nosso e um time tecnicamente bem inferior também ao que temos no Botafogo atual, que é o Atlético Paranaense, ele nos eliminou da Copa do Brasil e levou o time ao final de Libertadores da América. Então é um técnico que eu acredito que teria grandes condições de agregar bastante para o nosso Botafogo nesse momento. Num momento assim que você não tem tempo para teste. Tem que ser um cara que entenda do futebol brasileiro e saiba montar times competitivos. Apesar de contra ao tal Botafogo Way que o pessoal falava, né? Felipão não, é longe de ser um estilo ofensivo, né? Sabe montar times competitivos, mas muitos por contra-ataque, né? Foca mais na defesa e jogadas de contra-ataque. Porém, eu via como uma ótima opção. Para mim seria mais interessante o Felipão do que, nesse momento, do que um técnico europeu de um time de segundo ou terceiro escalão, comparando com as grandes ligas europeias, né, que não conhece nada do futebol brasileiro e que vai ficar meses ali para entender. Lembremos também que o Luiz Castro ele demorou quase um ano para entender como funciona o futebol brasileiro e para conseguir ir deixando o Botafogo competitivo. Foi quase um ano para o Luiz Castro. Pode muito bem ser isso para outro técnico europeu, pouco mais ou pouco menos, mas ainda assim vai ser muito tempo. Não vai ser, dificilmente vai ser uma coisa, o cara vai chegar no estralo, o time já vai sair voando. E além do Filipão, outra opção minha seria o Pedro Caixinha, que ele eu já acho um cara mais mente aberta, um cara que consegue montar um time de forma mais ofensiva que o Filipão, um time mais equilibrado, consegue fazer um jogo mais propositivo, é um cara que conhece o futebol brasileiro. Porém, o ponto do cachê é que a multa dele é bem alta, né? A multa dele é de cerca de 10 milhões de reais ali, para tirar ele do Bragantino. Apesar que, né? Se você for trazer um técnico europeu também, você vai pagar em euro, talvez não seja muito diferente desse valor, né? E o Pedro Caixinha eu vejo até com uma perspectiva de um trabalho mais a longo prazo. Acredito que na mão dele o nosso Botafogo poderia, até visualmente, tem a possibilidade de ser um trabalho melhor do que em teoria seria do Filipão, assim, da forma de dar gosto de ver o time jogar, digamos assim. Né? Talvez o Filipão seja uma garantia maior de um time competitivo de longe nas competições e com o Caixinha um futebol mais bonito de se ver, digamos assim, com um estilo de jogo mais ofensivo. No meu ponto de vista, eu vejo essas duas opções mais interessantes para esse momento. Agora, como eu falei, se fosse no início de temporada, se fosse em janeiro, aí eu acharia muito legal você trazer um técnico europeu, um estilo de jogo inovador, ofensivo, uma grande contratação impactante assim, que o Brasil todo ia parar para olhar assim, pô, o Botafogo trouxe esse cara. E assim, o cara com tempo para testar, para fazer tudo o que quiser fazer, sem correr grandes riscos. Para mim, por exemplo, fosse pro começo do ano que vem, acho que poderia ser interessante. Porque, como eu falei, eu não acredito que vai ser um cara de renome mundial absurdo. Assim. Vai ser um cara renomado, com um bom renome na Europa, mas como eu falei, provavelmente de times de segundo ou terceiro escalão da Europa, que eu não teria tanta confiança que né, não domina o futebol brasileiro e nem o futebol sul-americano para jogar uma Libertadores da América. Então, na minha opinião, eu preferiria ou o Filipão ou o Pedro Caixinha para assumir o nosso Botafogo nesse momento. São as opções que eu vejo, que eu teria mais confiança, digamos assim. Agora deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam, se vocês concordam, se vocês discordam, se tem outra opção que eu não citei aqui, seja brasileiro, sul-americano, trabalhando no nosso continente, trabalhando em outro continente. Quem vocês acreditam que seria interessante para o nosso Botafogo, deixa aqui embaixo. Que é um assunto já é um assunto bem polêmico, né? Eu vejo que muita gente discorda ali.
Né? E é um bem complexo também, né? Que não é uma coisa simples, né? Não é uma ciência exata, não é uma fórmula matemática ali que não. Traz esse cara aqui que é certeza que o Botafogo vai ser campeão. É uma coisa que é muito complexa, mas nos resta torcer, né? Minha opinião é essa, mas quem quer que seja, quem chega o Botafogo, eu vou torcer do fundo da alma ali pra dar certo. Que eu não sou daquele tipo também que se não fizer o que eu penso que seja o certo, vou agorar ali pra poder depois apontar o dedo e falar, não, pô, falei, esse cara ia dar errado, eu queria fulano, tá aí, tá tendo o que merece, tá se ferrando. Pra depois, só pra eu cantar de galo que eu tava certo ali. Eu não sou desse tipo. Eu penso desse jeito, mas quem quer que seja que chegue no Botafogo, eu vou torcer do fundo da alma para dar certo e para o nosso clube ir muito bem nas grandes competições e de preferência levantar pelo menos um grande troféu nesse 2024. Vamos torcer, vamos esperar, meus amigos. Deixe embaixo nos comentários, e claro, né, quem puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilhe, grupos de botafoguenses, outras redes sociais, que é importante não só para mim, não só para o nosso canal, mas para o YouTube ver quanto quem fala e quem ama isso aqui. A estrela solitária de General Severiano tem muito peso, tem muito valor. Um grande abraço a todos vocês. Não se compara, é diferente. Saudações alvinegras. Valeu, meus amigos.